Deus odeia o divórcio. Você provavelmente já ouviu esta frase. Talvez ela tenha sido usada para defender o casamento, mas talvez também tenha sido dita para uma mulher traída, humilhada ou mesmo agredida, como se Deus estivesse mais preocupado com o estado civil dela do que com aquilo que estava acontecendo dentro da sua casa. Então precisamos fazer uma pergunta um pouco incômoda. Deus odeia o divórcio ou ele odeia a deslealdade que destrói uma aliança? Calma que eu explico. Imagina uma mulher que apanha do marido e ela decide registrar um boletim de ocorrência. Foi o boletim de ocorrências que produziu a violência? Imagine um homem que mantém uma amante durante anos. Ele mente, abandona emocionalmente a esposa, destrói a confiança da família e quando finalmente o divórcio acontece, a pergunta é: foi a assinatura do papel que quebrou aquele casamento? Nem sempre o documento que registra o fim foi o responsável pela destruição. Às vezes, ele apenas confirma uma ruptura que já vinha acontecendo dentro de casa. Calma que existe também o outro lado, porque existem também pessoas que tratam o casamento como um plano de internet. Não gosta do serviço, cancela e procura outro. Não existe uma disposição para conversar, reconhecer os erros, procurar ajuda ou reconstruir a aliança. Por isso, nós não podemos colocar todos os divórcios dentro da mesma caixa. Existem histórias diferentes, motivações diferentes, pecados diferentes e também existem vítimas. A frase Deus odeia o divórcio, ela está relacionada a Malaquias capítulo 2, verso 16. Só que Malaquias não escreveu uma frase solta para ser usada em uma discussão de internet. Existe um contexto. Malaquias 2, dos versos 10 ao verso 16, Deus está confrontando os homens de Judá por causa da deslealdade deles. Eles compareciam ao altar, choravam e perguntavam por que Deus não aceitava mais suas ofertas. A resposta aparece no verso 14. Diz: porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, com a qual você foi desleal. Perceba a palavra utilizada: deslealdade. Deus não estava olhando somente para uma cerimônia ou para um documento. Ele havia sido a testemunha de uma aliança. E aqueles homens estavam tratando com crueldade as mulheres com quem haviam assumido o compromisso. Algumas traduções de Malaquias 2,6 trazem a declaração: eu odeio o divórcio. Outras traduções destacam o homem que odeia sua esposa, mandando-a embora e se cobre de violência. Existe uma dificuldade de tradução nesse versículo, mas o contexto é bastante claro. Deus está denunciando a deslealdade, o abandono e a violência cometido dentro da aliança. O problema não era uma mulher tentando escapar de um marido cruel. O problema era o homem que agia com crueldade e depois continuava indo ao altar como se sua vida religiosa pudesse esconder aquilo que ele fazia em casa. E pior, que isso ainda acontece hoje. A pessoa canta, prega, entrega oferta, ocupa cargo na igreja e mantém uma aparência religiosa. Mas dentro de casa, trai, controla, ameaça, humilha, agride. Depois, quando o outro não suporta mais, ela diz: saiba que Deus odeia o divórcio. Nesse caso, o versículo deixa de ser uma denúncia contra o agressor e passa a ser uma corrente no pescoço da vítima. Então nós podemos perceber que existe pelo menos dois extremos. O primeiro é usar a Bíblia para manter uma pessoa dentro de um ambiente de destruição. Existe uma preocupação enorme com a preservação da aparência do casamento, mas pouca preocupação com a preservação da vida de quem está dentro dele. Fiscalizou a mulher que se separou, mas não confronta o homem que quebrou a aliança todos os dias. Perguntam por que ela saiu de casa, mas não perguntam o que acontecia quando a porta se fechava. Eu não estou dizendo que qualquer discussão é abuso. Casamento existem conflitos. Por quê? Porque são dois pecadores juntos. Duas pessoas diferentes terão sim discordâncias, frustrações, momentos difíceis. Será necessário, portanto, pedir perdão,
ceder, amadurecer e reconstruir muitas coisas. Mas conflito e violência não são sinônimos. Uma discussão sobre dinheiro não é a mesma coisa que controle financeiro. Uma falha de comunicação não é a mesma coisa que humilhação constante. Um erro reconhecido não é a mesma coisa que uma vida dupla sustentada por mentiras. E perdoar não significa retirar todos os limites e voltar imediatamente para o mesmo ambiente opressor. Reconciliação exige arrependimento. E arrependimento precisa produzir frutos. João Batista diz: produzam frutos dignos de arrependimento. Não basta chorar, pedir desculpas e depois repetir o mesmo comportamento. Então, quando alguém utiliza o nome de Deus para impedir que uma vítima se proteja, Deus passa a ser apresentado como um carcereiro. Deus não entregou o casamento ao ser humano como instrumento de cativeiro. Existe, porém, um outro extremo, que é transformar o casamento em algo descartável. Primeiro, nós vimos é manter acima de qualquer custo. E o outro extremo é tratá-lo como algo descartável. Mateus 19, do verso 3, os fariseus perguntaram a Jesus: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Preste atenção na expressão importante aqui, que é por qualquer motivo. A discussão não era somente sobre a existência do divórcio. Perceba, aqueles homens queriam saber até onde poderiam ir para mandar uma mulher embora. Mas Jesus não entrou no jogo das desculpas. Ele voltou ao propósito da criação citado em Gênesis. Ele diz: os dois se tornarão uma só carne. E depois ele declara: o que Deus ajuntou, não separe o homem. Jesus estava confrontando a facilidade com que a pessoa podia descartar a mulher e procurar outra com a justificativa religiosa vazia. Mateus 19:8, Jesus também explicou que Moisés permitiu o divórcio por causa da dureza do coração humano. Observe, a dureza do coração humano, e continua sendo problema ainda hoje. É o coração endurecido que trai, é o coração endurecido que agride, é o coração endurecido que abandona. E também pode ser o coração endurecido que prefere fugir de qualquer dificuldade sem tentar reparar aquilo que ainda pode ser restaurado. Saiba que a Bíblia leva a aliança a sério. Jesus menciona a imoralidade sexual em Mateus capítulo 19, verso 9. O apóstolo Paulo também trata do abandono pelo cônjuge descrente em 1 Coríntios capítulo 7, verso 15, e diz que se ele quiser separar-se, que se separem, pois o irmão ou a irmã não fica sujeito à servidão. As tradições cristãs discutem o alcance dessas passagens. Essa discussão precisa ser feita com muita responsabilidade. O que não podemos fazer é apagar os textos que não combinam com a conclusão que nós já escolhemos. Então, volto a perguntar: Deus odeia o divórcio ou a quebra da aliança? Eu responderia assim: Deus odeia a deslealdade, Deus odeia a violência e Deus odeia a dureza de coração que destroem uma aliança. Em algumas histórias, o divórcio é a própria quebra. Alguém descarta o cônjuge, abandona suas responsabilidades e trata uma promessa como se não tivesse nenhum valor. Em outras histórias, o divórcio aparece como consequência de uma aliança que já foi quebrada pela traição, pelo abandono e pela violência. Não podemos tratar essas duas situações como se fossem iguais. O casamento não é somente uma certidão guardada numa gaveta. A aliança envolve fidelidade, cuidado, responsabilidade e, acima de tudo, proteção. Uma pessoa não pode rasgar todas essas promessas durante a semana e no domingo usar uma frase bíblica para manter o outro preso à única promessa que ainda lhe interessa. Também não podemos ignorar que existem casamentos feridos que podem ser restaurados. Existem pessoas que reconhecem seus pecados, aceitam ajuda, mudam comportamentos e reconstroem a confiança aos poucos. Mas a restauração não acontece por meio de ameaça religiosa. Ela exige arrependimento, responsabilidade, segurança e, acima de tudo, exige tempo. Pressionar alguém a voltar para o mesmo ambiente sem qualquer mudança, isso não é restauração. É devolvê-lo ao lugar onde ele foi ferido. Talvez você esteja ouvindo tudo isso e carregue culpa por causa de um divórcio. Seu casamento terminou. Talvez você tenha sido abandonado. Talvez tenha tomado decisões erradas. Ou talvez ainda esteja tentando entender o que aconteceu. Ser uma pessoa divorciada não coloca você fora do alcance da graça de Deus. Em João capítulo 4, dos versos 16 ao verso 18, Jesus encontra uma mulher que já havia tido 5 maridos e vivia com um homem que não era seu marido.
Jesus conhecia toda a história daquela mulher. Ele não fingiu que não conhecia o passado dela. Ele não fingiu que o passado dela não existia, mas também não reduziu aquela mulher ao seu histórico de relacionamentos fracassados. Ele conversou com ela, confrontou sua vida e ofereceu água viva. Divórcio pode envolver pecado, sofrimento, injustiça e consequências. Cada história precisa ser examinada com muita honestidade. Mas divórcio não é um pecado sem perdão. E permanecer casado no papel não prova por si só que uma pessoa está sendo fiel à aliança. Então, antes de repetir a frase, Deus odeia o divórcio, conheça a história, pergunte o que aconteceu, ouça antes de condenar. Nenhum vídeo como esse aqui ou qualquer outro pode decidir o futuro de um casamento de alguém. Situações de violência exigem proteção e ajuda responsável. Casamentos em crise precisam de orientação séria e não de frases prontas. Talvez a pergunta que algumas igrejas precisam responder seja esta: por que demonstramos tanta indignação quando o divórcio é assinado, mas permanecemos em silêncio diante da traição, da humilhação, da violência e do abandono que destruíram a aliança? Eu quero saber a sua opinião. Nós temos defendido a aliança ou apenas a aparência do casamento? Escreva nos comentários, mas por favor, faça isso com respeito. Existem pessoas lendo que ainda estão tentando sobreviver às próprias histórias. Se você quiser compreender este assunto com mais profundidade, eu preparei um guia Deus odeia o divórcio ou a quebra da aliança. Nesse guia eu examino os textos bíblicos dentro de seus contextos e mostro como algumas passagens foram usadas para produzir medo, culpa e aprisionamento. O acesso está no link da descrição. Leia, reflita e não permita que uma frase isolada decida aquilo que precisa ser examinado à luz de toda a Escritura.